Atualmente, um dos principais objetivos do regime chinês é anexar a ilha de Taiwan a seu território, à força, se assim for necessário. E ao contrário do que diz a propaganda chinesa, Taiwan é um país independente e soberano. No entanto, isso parece não importar para a liderança chinesa, já que eles estabeleceram que seu exército precisaria estar pronto até 2027 para invadir Taiwan e anexar o país com sucesso. Mas agora, como ficam esses planos da liderança chinesa com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos? Já que durante toda a sua corrida presidencial, tanto Donald Trump quanto seu vice-presidente J.D. Vance prometeram que eles iriam focar ainda mais no maior adversário dos Estados Unidos, a China. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o que disse para o Epoch Times em inglês e chinês em uma entrevista exclusiva Yan Hongbin. Atualmente, Yan é um dos dissidentes chineses mais conhecidos internacionalmente. Um dos pontos principais é que ele tem vários contatos de alto escalão dentro da China, principalmente dentro do governo. Além disso, ele tem trazido à tona várias acusações contra o regime nos últimos anos, inclusive trazido a público vários documentos secretos do regime. Agora, ele nos contou que fontes internas revelaram a ele que Xi Jinping estaria planejando tentar fechar um acordo com Donald Trump. Esse acordo seria para que o governo americano não somente não interferisse caso o regime chinês tentasse anexar Taiwan à força, mas que eles também apoiassem essa iniciativa, e que o regime chinês, em contrapartida, estaria disposto a pagar um alto preço. Mas Donald Trump vai aceitar essa proposta? O que disseram exatamente essas fontes internas? Qual é o plano do regime? Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco, e fique comigo para conferirmos mais detalhes sobre isso. Se você é novo por aqui, já seja muito bem-vindo, lembre-se de se inscrever aqui no canal e se você já acompanha nosso conteúdo, deixe aqui a sua curtida. Eu vou trazer para vocês mais informações do que disseram essas fontes de dentro do partido sobre esses planos de Xi Jinping para tentar fechar um acordo com o governo americano. No entanto, antes é importante eu explicar para vocês de onde vieram essas informações que foram cedidas ao Epoch Times em chinês e ao Epoch Times americano. Para quem não conhece ainda o Epoch Times é um jornal americano, no entanto, nós fomos fundados por dissidentes chineses que fugiram da China por conta da perseguição religiosa. Hoje em dia, o Epoch Times em chinês é o maior jornal em chinês do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. E o China em Foco é um dos programas do Epoch Times aqui no Brasil. Agora, essa pessoa que nos cedeu informações, esse dissidente chinês, Yan Hongbin, atualmente ele está exilado na Austrália. No entanto, por vários anos, ele atuou como professor de direito em uma das universidades mais importantes de Pequim. Por isso, ele tinha vários contatos de alto escalão dentro da China. Outra questão também é que nos anos 80, ele foi uma das pessoas que foi companheiro de bebedeira, digamos assim, de Xi Jinping, antes de Xi Jinping se tornar o atual líder do Partido Comunista Chinês. Essas fontes que Yan tem até hoje dentro da China se dividem principalmente em duas categorias. A primeira categoria são as pessoas consideradas segunda geração vermelha, principalmente pessoas que estão infelizes com a liderança atual. Essa segunda geração vermelha são pessoas que são filhos de altos funcionários ou de ex-altos funcionários do regime. E a segunda fonte de informações de Yan dentro da China são pessoas que ainda estão dentro do regime, mas que estão infelizes com a situação atual e que têm pedido por mais democracia. Outra questão também bem interessante é que nos últimos anos, Yan tem ficado muito conhecido porque ele tem realmente conseguido retirar de dentro da China vários documentos muito importantes, mostrando a atuação do Partido Comunista Chinês não somente dentro da China, mas também em outros países. Seguindo agora aqui com vocês sobre as informações que Yan trouxe com exclusividade para o Epoch Times, o que disseram essas fontes dele, Yan revelou que Xi Jinping estaria conspirando para tentar alcançar um dos seus principais objetivos, que seria realmente anexar Taiwan. Só que Xi Jinping estaria tentando fazer isso de uma maneira pacífica, porque, claro, ele não quer ter que gastar todo o exército dele, ter que realmente empenhar todo esse dinheiro para tentar unificar Taiwan. Então, se eles conseguirem fazer isso de uma maneira mais pacífica, eles vão tentar. No entanto, se não for possível, eles irão sim utilizar a força. Uma dessas fontes disse para Yan que a liderança chinesa tentaria utilizar esse assunto de Taiwan para alavancar as suas negociações com Donald Trump e que durante uma reunião com autoridades de alto nível do regime, Xi Jinping teria dito que se eles conseguissem fazer um tipo de negociação com os Estados Unidos que favorecesse os interesses do Partido Comunista Chinês sobre Taiwan, que assim a gente teria o início da ascensão do leste e do declínio do oeste.
ou seja, uma ascensão do Partido Comunista Chinês e um declínio do governo americano. Outra questão também que foi informada para Yan através dessas fontes da chamada segunda geração vermelha foi o seguinte, que atualmente Xi Jinping teria um princípio geral para lidar com Donald Trump, que seria: use grandes lutas para acumular força e então negocie a partir dessa posição de força. Antes de nós entrarmos em mais detalhes ainda sobre o que disseram essas fontes, eu quero explicar brevemente para vocês como atualmente é a relação entre Estados Unidos e Taiwan. Taiwan é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, sendo que atualmente eles são um dos principais fornecedores de microchips de alta tecnologia. 90% desses microchips são fornecidos atualmente por empresas taiwanesas. Por isso, para o governo americano é de vital importância eles manterem essa independência de Taiwan. Esses microchips eles são utilizados para o desenvolvimento de vários aparelhos eletrônicos, como por exemplo celulares e computadores, mas também são utilizados para o desenvolvimento de várias armas, drones, entre outras coisas. Até mesmo para o desenvolvimento dessas plataformas de IA. Por exemplo, agora a gente viu toda essa polêmica com o DeepSeek do regime chinês. Esses microchips também são utilizados para o desenvolvimento dessas IAs. Outra questão também muito importante envolvendo Taiwan é a sua localização. Isso porque a localização de Taiwan fica no que é conhecido como a primeira cadeia de ilhas. Só que esse é um ponto muito estratégico, principalmente para os Estados Unidos conseguirem defender os seus aliados ali próximo do Oceano Pacífico, como por exemplo o Japão, mas também isso previne que o regime chinês consiga pegar o governo americano de surpresa em um ataque, por exemplo, com submarinos. Isso porque a localização de Taiwan fica diretamente num lugar que a gente tem, que é um oceano de águas profundas. Ou seja, se o regime chinês tivesse acesso àquela região, eles conseguiriam colocar diretamente os seus submarinos em águas bem profundas, de uma maneira que o governo americano não conseguiria rastrear a atuação desses submarinos. Por isso, eles rapidamente conseguiriam chegar próximo dos Estados Unidos sem serem percebidos, coisa que atualmente eles não conseguem fazer por conta dessa localização de Taiwan. Então, claro, Taiwan é um país muito estratégico e importante para o governo americano. Eu achei importante trazer essa informação para vocês realmente compreenderem se esse plano de Xi Jinping pode ou não dar certo e realmente qual seria o posicionamento do governo americano. Trazendo mais informações aqui para vocês, Yuan chegou a complementar dizendo o seguinte, abro aspas, que é o julgamento de Xi que se ele puder fazer um acordo para convencer o governo Trump sobre essa questão, Xi acredita que isso teria um poderoso efeito desintegrador nas Forças Armadas e na sociedade de Taiwan. E ainda de acordo com essas fontes internas de Yuan, durante reuniões que Xi Jinping liderou no final do ano passado, principalmente com o Politburo, mas também com a Comissão Nacional de Segurança, que ele teria dito que ele já tentou fechar esse acordo com o governo americano quando Joe Biden era presidente, de oferecer altos benefícios em troca desse apoio do governo americano para a anexação de Taiwan, e que agora ele tentaria fazer a mesma coisa com o governo de Donald Trump. E realmente a gente tem visto uma mudança significativa no comportamento, no posicionamento do regime chinês quanto aos Estados Unidos, uma tentativa de apaziguar a situação bem tensa entre os dois países. Por exemplo, duas coisas bem significativas. Uma delas foi que, quando Donald Trump convidou Xi Jinping para ir à sua posse em janeiro, por mais que Xi Jinping não tenha ido, eles enviaram o vice-presidente do país, algo muito significante. Nunca uma pessoa de tão alta posição do regime foi à posse de outro presidente. Claro, era toda uma situação incomum, geralmente não se convida líderes de outros países, apenas os embaixadores dos países comparecem à posse do presidente americano. No entanto, era esperado que o regime chinês não mandasse alguém de tão alto escalão para a posse de Donald Trump, até porque essa era uma demonstração de força e de poder de Donald Trump. Por isso, eles esperavam que talvez eles só realmente enviassem um embaixador, como é de costume. No entanto, o fato deles terem enviado o vice-presidente do país mostra uma disponibilidade do regime, de alguma maneira, de estar realmente querendo negociar com os Estados Unidos. Outra questão também bem importante, que também foi trazida por essas fontes de Yuan, foi que o regime chinês teria dado ordens para que a mídia estatal parasse de divulgar as campanhas que eles têm de informações anti-Estados Unidos. E agora a orientação seria para que essas empresas estatais elas divulgassem informações sobre como a relação entre Estados Unidos e China poderia ser benéfica, como ela era boa. Uma mudança de postura bem significativa. Essas fontes disseram também que os líderes do regime teriam encarregado seus diplomatas de utilizarem canais privados
para alertar a equipe de Donald Trump que o regime chinês estaria disposto a fazer altas concessões se o governo americano apoiasse essa reunificação de Taiwan. E, inclusive, a gente já viu algo assim acontecendo no final do ano passado, quando o Camboja, que é um país que historicamente é um grande aliado do Partido Comunista Chinês, que inclusive alguns especialistas chegam até mesmo a dizer que seria uma colônia chinesa. Tamanho é o poder que o regime chinês exerce ali dentro, permitiu que navios de guerra dos Estados Unidos e do Japão atracassem em um de seus portos no Mar do Sul da China. Algo muito significativo que não acontecia desde 2016, quando a gente teve um aumento de tensões entre Estados Unidos e China. Inclusive, Yuan chegou a comentar sobre isso dizendo o seguinte, abro aspas, era essencialmente um sinal do PCC para a administração Trump sugerindo que se os Estados Unidos demonstrarem sinceridade nas negociações sobre Taiwan, o PCC está disposto a fazer concessões, inclusive em questões no Mar do Sul da China, com aliados dos Estados Unidos, como o Japão. Agora, fica o questionamento, Donald Trump vai aceitar essas propostas de Xi Jinping? Isso realmente daria certo? De acordo com essas fontes de Yuan, provavelmente não daria. Eles comentaram que Xi Jinping já realmente tentou executar vários planos para anexar Taiwan nos últimos anos. E nenhum deles acabou dando certo, e eles acreditam que essa seria novamente uma tentativa fracassada. Yuan também comentou que, na verdade, todos esses planos de Xi Jinping de anexar Taiwan só realmente levariam eles para um rumo de ascensão da China, algo que, claro, é o planejado pela liderança chinesa. No entanto, isso seria muito contrário aos planos atuais de Donald Trump, de fazer com que os Estados Unidos se tornem uma potência ainda mais forte e enfraquecer os seus adversários. Inclusive, Donald Trump chegou a comentar sobre isso durante o seu baile de posse. Ele disse o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês. Enquanto nós tivermos vitória total, nós vamos fazer isso sem lutar. Por meio de nosso poder e força, lideraremos o mundo para a paz. Nossos amigos nos respeitarão, nossos inimigos nos temerão, e o mundo inteiro admirará a grandeza inigualável das Forças Armadas dos Estados Unidos. Outra questão também é que, algum tempo atrás, surgiram alguns boatos de que Donald Trump já teria feito algum tipo de negociação com Xi Jinping sobre Taiwan, que eles já teriam conversado sobre isso. Uma repórter chegou a perguntar para Donald Trump sobre isso quando ele estava assinando algumas das suas ordens executivas. Vou trazer aqui para vocês o que ele comentou. Há alguns relatos de que Xi pode pedir a você para dar essa ajuda. Pressão para repudiar a potencial independência de Taiwan. Não, nunca discutimos isso. Sobre isso ainda, Yuan chegou a comentar o seguinte, abro aspas, que o plano de Xi provavelmente se tornará outro projeto inacabado, que levará à queda da própria tirania do PCC. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de ir, o que vocês acharam dessa proposta, desse plano de Xi Jinping para tentar fazer um acordo com o governo americano? Deixem seus comentários aqui, eu adoro ler os comentários que vocês deixam nos vídeos. Muito obrigada por assistir, até a próxima e lembrem-se, se vocês acham que esses conteúdos são relevantes, compartilhem eles para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.